Compartilhando a tela. Então, o tema da aula de programação orientada a objetos é sobre associações, tá? Na aula anterior, foi pedido que vocês seguissem um roteiro, né? Aula 6, né? Getters e Setters. Aula de encapsulamento, né? Na qual tem um exercício lá na apostila, né? Essa apostila de Python, orientação a objetos, das páginas 113 a 121, né? E teve aluno que já devolveu, tá? Aí, a aula de hoje, eu vou abrir daqui a pouco, né, no Google Sala de Aula, um espaço para colocar esses materiais e o exercício da aula de hoje, tá? Bom, quando em Python, né, nós falamos aí de a relação entre essas classes, entre esses objetos, a gente tem três tipos de relacionamento, né? O relacionamento de associação, o relacionamento de agregação e finalizando com a composição, tá? Nós vamos estudar cada um deles, né? E vamos exemplificar aí cada tipo de relacionamento. No final, como atividade, vocês vão propor o próprio exemplo, né? Vai passar um exemplo aqui em cima desses tipos de relacionamento e o exercício ele vai ser proposto em cima de qualquer outro que a gente vai ver durante os materiais, né? Vocês vão criar um arquivo chamado classes, outro arquivo chamado main, né? Que é o arquivo principal, vai chamar as funções, vai fazer a relação entre essas classes, e aí vocês vão exemplificar da forma como vocês entenderam aí, né? A aula de hoje, ok? Bom, para a gente iniciar falando, né, sobre tipos de associação, ou até mesmo tipos de relacionamentos, na verdade, né? Tem aqui um pequeno material que mais é focado em diagrama de classe, né? Quando a gente está modelando o nosso sistema para receber banco de dados e tudo mais, tá? Assim, não vou entrar em muito detalhe com esse tipo de diagrama, né? Não é objetivo ainda, né? Quando a gente for ter o segundo módulo, né? Depois de programação de computadores, aí sim, já trabalha com banco de dados, trabalha com modelagem, aí é interessante ter o foco principal em modelagem UML, né? Então, o relacionamento. O que o relacionamento ele permite fazer, né? Permite compartilhar informações e colaborar com a execução dos processos do sistema. Ele descreve um vínculo que ocorre normalmente entre os objetos de uma ou mais classes, né? Os tipos de relacionamento são associação, onde nós temos agregação e composição, né? Que é o que nós vamos comentar aí na aula de hoje. Focado na associação, agregação e composição, nós temos também a especialização, né, barra generalização, e também temos uma estrutura de dependência, né, entre esses relacionamentos, tá? Isso relacionado ao diagrama de classe, ok? Dentro de associação, nós temos vínculos, né, entre esses modelos. E a gente tem dois tipos de relacionamento relacionados à associação. Pode ser uma associação binária e pode ser uma associação unária, né? A binária é quando há duas classes envolvidas na associação de forma direta uma para a outra. Esse relacionamento é entre duas classes, onde os tipos de relacionamento, de associação, é o mais comum. Pode usar
pode possuir títulos para determinar o tipo de vínculo, né? E a unária, quando há um relacionamento de uma classe consigo mesma, né? Então, ele não tem relacionamento com as demais classes, diferente da binária, que é o tipo mais comum existente, tá? Ah, aqui, conforme a gente for comentando, né, a gente vai produzir exemplos no PyCharm, né? Então, a associação, eles se relacionam entre si, porém não dependem uma da outra, tá? Então, basicamente, de forma resumida, quando a gente tem uma relação de associação de classes, né, em Python, ou em qualquer outra linguagem de programação, a gente diz que esse tipo de relacionamento, ele ocorre, né? Porém, uma classe, ela não depende da outra para que exista, né, dentro do programa, tá? Então, a gente vai iniciar o exemplo. Você pode criar um diretório para trabalhar com este exemplo, ou se não, você cria um arquivo chamado main, ou outro arquivo chamado classes, né, que é onde a gente vai definir as nossas classes e as funções, e chamá-las através do programa principal, tá? Você pode criar um diretório para não misturar com os outros exercícios, ou criar apenas esses dois arquivos dentro do diretório principal, tá? Então, a gente vai começar a criar aqui as classes, né? A gente vai inicializar os construtores para colocar os atributos dentro dessa classe. A gente vai criar as propriedades dessa instância, né? Para que a gente consiga utilizar aí essa instância, né? Fora também da nossa classe principal, tá? Se a gente não cria o arroba property, né? Que são as propriedades dessa instância, a gente não consegue utilizar a, as variáveis, né? Os atributos dessa classe fora dela, né? E aqui a gente tem a classe caneta, juntamente com a classe máquina de escrever. A gente tem três classes distintas aqui, tá? Que é o que a gente vai fazer no PyCharm. Tudo aqui é um pouquinho lento. Ok, então aqui dentro de outro diretório que eu criei, né? Para criar diretório, só vim aqui em new, diretório, colocar o nome, né? E aí em cima do diretório eu vou criar um outro arquivo que eu vou denominar de classes, tá? Pronto. Dentro de classes, então eu tenho a primeira classe, chamada escritor. Eu vou ter uma função aqui para inicializar, né, esse construtor. Também eu vou ter aqui uma classe, né, com essas instâncias sendo do tipo privado, né? A gente não pode, quando a gente instancia dessa maneira, fora dela, ela não vai ser alterada, né? Conforme a gente viu já em encapsulamento e construtores, tá? Então aqui self, né? O escritor tem um nome. Aqui eu vou inicializar, né?
essa instância. Aqui o nome, né? Conforme já foi dito, o nome, esse atributo aqui, ele não vai ser acessado, modificado, na verdade, né? Então, vou inicializar ele aqui com o próprio valor, nome. Aqui, init, escritor, def, underline, self, ponto nome, ok. Arroba property. Que vai retornar a instância, né, da classe, que é nome, o atributo da classe. Pode clicar duas vezes também quando você chama o comando self, né, ponto. Ele mostra os atributos da classe principal, escritor, né? Você pode só clicar duas vezes também. Oito, 9, a gente dá dois espaços, né, de uma função para outra. Aqui na 10ª, eu vou criar uma classe chamada caneta. Estou inicializando, né, a minha classe. Dentro dessa classe, caneta, eu tenho marca como um atributo privado, duas vezes o underline. E é inicializado com o mesmo valor aí de atributo. Que eu vou criar também, da mesma maneira como a gente fez com a classe escritor, tá? Um set, né? Estou configurando aqui para que esse atributo nome possa ser instanciado, né? Posso receber várias instâncias fora da minha classe, né? Lá no meu programa principal, por exemplo, fazendo com que o atributo em si, nome, né, ele não seja alterado, né, mas eu consiga vincular várias outras instâncias a ele, né. Então, aqui, classe caneta, eu tenho self, né, já foi marcado aqui como um atributo privado, inicializado com ele mesmo. Aqui embaixo, eu tenho as propriedades, né, o arroba property, onde eu vou ter uma função para retornar esse valor. Classe caneta.
Isso aqui tem a classe escritor, inicialização do construtor, declarando a privacidade do atributo, as propriedades para instanciar ele fora da classe, classe def, self, property, return, classe caneta. Ok. Aqui eu tenho uma outra classe chamada máquina de escrever, que por enquanto a gente não vai retornar nada, né? Deixa ele dessa maneira sem passar nenhum parâmetro, tá? E aí no meu arquivo principal, né? Neste momento não temos relação ainda entre as classes, porém iremos criar uma instância dentro da classe escritor para promover a associação entre essas classes, né? Então aqui, ó, as classes são independentes, porém sem nenhum relacionamento, né? Então aqui a gente vai no arquivo principal, classes, aqui no arquivo principal, from classes, né? No meu arquivo lá onde eu tenho as minhas classes, import escritor, from classes, import caneta, né? Então estou importando para cá no arquivo principal as classes, from classes, import máquina de escrever. Aqui eu vou adicionar ao atributo, né? Na verdade, a classe escritor, e vinculado ao atributo nome, né? O nome que está ali, né? No exemplo, Joãozinho. Escritor igual. Eu vou adicionar aqui o nome Joãozinho. Caneta também. Eu vou adicionar a classe caneta. O nome, né? Uma marca BIC, por exemplo. E aqui em máquina, na classe máquina de escrever, eu vou chamar o método que essa classe faz, né? Então aqui máquina de escrever, ainda por enquanto ele não passa, não tem nenhum método, né? Não tem nenhum parâmetro, tá? Então o que que acontece? Se eu colocar aqui print máquina, né? E colocar para rodar esse arquivo, tá? Com o botão direito, run, sintaxe erro, linha 18. Ah, tá. Faltou os dois pontos aqui.
Então, como eu não passei nada ainda, né, como parâmetro, como método, na minha classe máquina de escrever, ele simplesmente indicou aqui que existe um objeto ligado a essa classe, né, que está guardado aqui dentro de um espaço reservado na memória, tá? Porém, ainda não registrei nada, né? Porém, está reservado um espaço ali para ser criado um método dentro daquela classe, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um atributo, né, que vai servir como associação para as demais, né? Então, é como se o escritor tivesse aqui como atributo de associação o nome ferramenta, né? As ferramentas podem ser a caneta e podem ser a máquina de escrever, né? Então, é uma forma de eu ter um atributo aqui dentro da minha classe escritor que, de forma relacional, né, com os atributos de associação, a gente tem uma forma de relacionamento aí entre as demais, né? Então, aqui, a gente vai criar essa associação, né, que vai servir de parâmetro aí para as demais classes também. Então, eu vou voltar aqui no meu arquivo classes e vou criar aqui um atributo também do tipo privado e que inicialmente vai receber aí nenhum valor, tá? Estou reservando um espaço para esse atributo, porém, não vai ser inicializado aí com nenhum valor, tá? Aqui eu tenho, assim como eu instanciei, como eu fiz um set, né, setter, para o atributo nome, eu vou fazer um setter também para o atributo ferramenta, né? Então, eu vou vir aqui embaixo, property, ferramenta, e vai me retornar algum parâmetro, né? Return self underline ferramenta. Isso. Eu utilizei na verdade, o getter, né? Ele vai pegar esse parâmetro aí, esse atributo, e aqui o setter, tem um arroba ferramenta.setter, e vai pegar esse atributo e relacionar as demais instâncias aí dessa classe, né? Ferramenta, dois pontos, self, ponto, ferramenta, igual a ferramenta. Na classe caneta e máquina, cria o método escrever, né? Como a gente não tem, assim, grandes métodos, né? Por exemplo, ser bem raso, né? A gente vai criar só o método mesmo, né? Com o que eles fazem em comum, que é o método escrever, tá? Então, lá no arquivo, lá embaixo, né? Dentro desse mesmo arquivo aqui, classes, antes da máquina de escrever, eu tenho um método, né? Eu vou criar um método aqui,
chamado de escrever. Na qual esse método, escrever, vai mostrar aqui o que ele está fazendo, né? Caneta está escrevendo. Máquina de escrever, a mesma coisa. Agora eu vou passar um método, né, um parâmetro para ele. Uma função também escrever. Que vai mostrar exatamente o que ele está executando. Máquina está escrevendo. E aí eu vou voltar aqui no meu arquivo principal e vou acrescentar, né, no comando print, escritor.nome, para trazer justamente o nome, né, do escritor, para que ele também traga a marca dessa caneta e também para que ele traga o método, né, que essa classe está fazendo. Vou chamar um método da classe máquina, né? Então, se eu colocar agora para compilar, ele mostra justamente conforme foi condicionado aqui, né? Joãozinho, BIC, e aqui eu tenho um método para a classe máquina de escrever, na qual ele descreve justamente o processo, né? A máquina está escrevendo, tá? Agora, a gente vai criar uma associação aqui no meu arquivo principal para justamente demonstrar que quando eu mudo aqui nesse trecho de código, né? Onde eu tenho escritor.ferramenta, né? Se eu modificar aqui a atribuição, colocar aqui, em vez de máquina, eu colocar caneta, ele automaticamente muda o método, né? Então, se eu colocar máquina e em seguida chamar a função escrever, ele demonstra a máquina está escrevendo. Se eu mudar aqui a atribuição agora da ferramenta para caneta, ele mostra escritor, ferramenta, a caneta está escrevendo. Então, de acordo com a atribuição de um novo elemento, né, de um novo atributo chamado ferramenta, né, que essa ferramenta é um método de associação que foi criado para poder relacionar as demais classes, né, e também chamar os seus diversos métodos, né, de acordo com as atribuições aqui no meu arquivo principal. Então, se eu colocar aqui apagar esse print aqui, escritor, ponto, ferramenta, igual máquina, escritor, ponto, ferramenta, vai chamar função, o método, de acordo com a classe aí, né, que foi colocada aqui. Vou colocar para compilar. Máquina está escrevendo, né? Então, foi chamado a classe e o método de acordo com esse atributo, né, que é uma associação aí entre essas classes, né? Então, se eu mudar aqui de máquina, dá para caneta. Vai mudar a mensagem aqui, né?
Vou executar. Agora, a caneta está escrevendo, né? Então, o atributo é o mesmo, é um atributo de associação, né? Entre os métodos, né? O método aqui é o mesmo, né? O que mudou aqui foi a classe, né? Que agora foi chamada de acordo com a atribuição aqui embaixo no meu arquivo principal, tá? Então, essa aqui é uma forma de associação entre essas classes, né? As classes, elas são independentes, conforme vocês viram aqui, né? Cada classe, conforme os atributos aí sendo inseridos, são mostrados aí de forma independente, né? Uma classe não depende da outra, porém, para que eu possa fazer um tipo de associação entre elas, aqui na minha classe principal, né? Eu criei um atributo, né? Foi criado um atributo ferramenta, foi criado aqui um getter, né? Juntamente com o setter. É um atributo de característica privada, né? Mas que lá no meu arquivo principal, a maneira como eu associo esse atributo, né? Eu tenho a classe escritor, o atributo juntamente com o método, né? Escritor.ferramenta, e eu chamo a classe aí, né? De acordo com o parâmetro aqui que eu precise, né? Se é a classe caneta, ele vai executar de acordo com o método que foi definido aqui dentro das funções, né, do arquivo classes, tá? Então, esse é o primeira forma, né, de nós trabalharmos com associação entre classes, tá? Com relação a esse primeiro tipo de relacionamento, associação, ficou alguma dúvida ou, de repente, deixa eu até colocar aqui em outro arquivo, associações. Aqui, né? Associação. Quando uma associação ocorre? Quando uma classe usa outra, né? Foi o que justamente nós fizemos. O atributo ferramenta foi um atributo para associação entre as demais. Então, de acordo com a ferramenta, o escritor pode possuir várias ferramentas, né, de trabalho. Máquina de escrever, o próprio computador, que nós não colocamos, né, mas podemos substituir pela máquina de escrever, por exemplo. Pode utilizar a caneta, né, e à medida que eu vá precisar utilizar da outra classe, né, eu utilizo aí desse atributo para associar aí a, as demais classes, né, e utilizar dessas classes os devidos métodos, né, caneta escrevendo, máquina escrevendo, né. Associação. O usuário utiliza, depende, mas não faz parte do usuário, o computador, para trabalhar, né? Então, o usuário utiliza algum método aqui dentro, porém não depende, né, para que o mesmo exista dentro desse tipo de relacionamento, dentro do meu sistema, né? Então, aqui eu tenho o usuário, que possui como atributos dessa classe nome e telefone, né? E o computador possui como atributos, como características, material e cor, né? Composição desse material e a cor. Então, é como se o usuário que utilizasse uma ferramenta de trabalho, né,
conforme exemplificado anteriormente, o escritor pode utilizar caneta, pode utilizar máquina, né? E utilizar também outras ferramentas de trabalho para poder trabalhar, né? Então, são classes que estão ligadas ao usuário e têm atributos, né, em comum, né? E esse atributo em comum pode ser a ferramenta, né? Ferramenta de trabalho, por exemplo, como foi exemplificada no PyCharm, né? Então, a gente tem aqui a classe usuário, tem nome e tem telefone, a classe computador e tem fabricante e informações aí do processador. Todos eles são atributos privados, né? Bom, vamos lá na agregação, que é o próximo. Dúvidas nesse primeiro, Alex? Tem necessidade de repente, exemplificar de uma outra maneira? E se for necessário, eu explico as três formas, né? E a gente tenta exemplificar aí de outra maneira, tá? Bom, vamos lá. Agregação. Diferente da associação, a agregação, uma classe usa outra classe como parte de si e precisa da outra classe, tá? Então, por exemplo, a gente faz uma analogia aí ao carro e aos pneus, né? Tanto o carro como os pneus, eles não dependem de si para existir, né? Mas para que funcionem de forma adequada já é necessário, né? Ou seja, um carro não usa o método andar sem ter atributos da classe pneu, por exemplo, né? Ou seja, um carro não anda sem os pneus. Mas não quer dizer que os objetos em si, eles deixem de existir dentro desse programa, né? Os dois existem, né? Vamos imaginar aí como relacionando aí o carro e o pneu. Então, o carro não anda sem um pneu, né? Porém, os dois objetos existem nesse relacionamento. E o pneu em si, né? Ah, não precisa, então, da classe carro para existir, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma analogia a um sistema de compras, né? Onde a gente tem a classe produto e tem a classe carrinho de compras, né? Então, basicamente, é como se a classe produto aqui fosse os pneus, né? E o carrinho de compras fosse o carro. Para que os métodos em si, para que a funcionalidade do carrinho de compras funcione, eu preciso ter produtos, né? Porque sem ter os produtos, eu não consigo ter a função para inserir, o método para inserir esses produtos, eu não consigo ter a funcionalidade para listar os produtos e, principalmente, mostrar aí a soma, né? De acordo que eu vou inserindo, de acordo que eu vou listando, ele já automaticamente também vai somando esses produtos, né? Então, comparando aí, né, a gente tem esse relacionamento aí, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu arquivo classes, posso criar aqui mesmo, tá? Ou criar outro arquivo. A classe chamada carrinho de compras. Função para inicializar esse construtor. Dentro da classe carrinho de compras, eu vou ter produtos. Tem colchetes, abre e fecha colchetes, que eu posso cadastrar esses produtos aí, né?
Aqui eu tenho uma função para inserir produto. Self.produtos. .append, né? Vou adicionar produtos aí dentro desse dicionário, né? Chamado produtos. Vou ter uma outra função chamado lista produto. For produto, ele vai fazer a verificação, né? Se existir algum produto dentro do dicionário criado, produtos, ele vai mostrar, a partir do comando print, produto, ponto nome, e o produto, ponto valor. Em seguida, eu vou ter uma outra função para somar o total desses produtos. Inicialmente vai ter o valor zero, né? E de acordo que as funções forem sendo listadas, né? Inserir, lista produtos, ele mostra a soma de todos esses produtos inseridos. Então, for produto dentro self produtos vou adicionar a minha variável total produto.valor. O valor é a soma total desses produtos inseridos. E por fim eu tenho o retorno, return, o valor total. Fechando aqui eu tenho a classe produto. Eu vou inicializar com os atributos nome, valor. Self.nome, igual a nome, self.valor, igual a valor. No arquivo principal a gente vai fazer esses comandos, né? Justamente para que a gente consiga entender o conceito de agregação, né? Uma classe utiliza da outra, ou seja, nós estamos na classe carrinho de compras, utilizando de forma direta esses métodos, né? Nome e valor, né? E que essa classe carrinho de compras depende diretamente da classe para que ela exista, para que ela consiga chamar os seus métodos, né? Inserir produto, lista produtos e soma total. Tá? Então, esse aqui é um método de agregação. Uma classe dentro desse relacionamento vai depender da outra, né? Para que exista a classe produto não, né? A classe produto em si ela é independente, porém essa classe que ela vai precisar de forma direta da classe produto para que ela consiga chamar os seus métodos, né? Configurados aqui nas funções inserir produto, lista produto e soma total.
Então, aqui no arquivo principal, from classes, import a classe carrinho importe a classe carrinho de compras. Vou importar essa classe carrinho de compras, né? Aqui eu vou instanciar, então, produto 1, P1, igual produto camiseta, né? Eu estou instanciando aí, estou colocando características a uma nova instância, né? Estou adicionando os produtos, camiseta com o nome e aqui com o valor. Nome do produto e o valor. 50. Segunda instância, P2. P2 igual a produto. Nome. Colocar o valor aí de 10.000. Instância 3, né? Produto 3. E o valor desse produto como sendo 15. Vou chamar os métodos carrinho, ponto, inserir, produto. Então, aqui, na minha função inserir produto, né? E vai adicionar aqui na minha classe carrinho de compras, de acordo com as instâncias indicadas aqui, né? P1, P2 e P3. Tá? Então, aqui eu vou chamar aqui dentro P1 com essas características. Camiseta e o valor 50. É a mesma coisa. Posso duplicar. E modificar somente a instância, né? P2. Colocar P3. Eu posso colocar de forma repetida, né? Geralmente quando a gente utiliza aí um e-commerce, né? Uma plataforma de compras, a gente pode comprar 2 itens de um mesmo produto, né? Colocar P1, adicionar mais P1, colocar aqui 2, eu vou colocar 3. De acordo com as inserções no carrinho de compras, eu tenho automaticamente o atributo, né, ou a variável soma, na verdade a variável soma que vai trazer o total aí desses produtos listados, né? Então primeiro eu tenho aqui um código para listar quais foram esses produtos inseridos e automaticamente aqui, a partir do carrinho de compras, eu tenho a variável soma, underline total, que vai trazer a soma total desses produtos. Então aqui eu tenho carrinho, ponto, lista, underline produto. Estou chamando a função para listar esses produtos inseridos. E aqui o print
carrinho.soma, underline total, abre e fecha parênteses, né, para poder trazer essa função que vai somar esses produtos inseridos, né? Então aqui vamos compilar. Aqui tem um erro de sintaxe. Linha 1. Linha 1, carrinho de compras. Tá. A gente não trouxe e importar também a classe produto, né? From classes, import carrinho de compra. Aqui acho que o nome. Não, não tá certo. Carrinho de compras. Linha 1. Ah, tá. Pronto. Ok. Agora vamos compilar de novo. Carrinho is not defined. Linha 7. Variável carrinho. Vamos lá. Tá apontando para cá. Esse aqui. Vamos ver. It's not defined. Tem um carrinho. Ponto inserir. Underline produto. Certo. Carrinho igual a carrinho. É verdade.
no arquivo principal. Aqui. Inicializando a classe, carrinho de compras. Ok. Então aqui, né, ele acrescentou, mostrou os produtos, na verdade, né, ele chamou essa função aqui, lista produto, com o nome, o valor, e aqui ele tinha aqui, print carrinho ponto soma total. Ele tinha que ter mostrado a soma desses valores. Vou tentar compilar aqui de novo. Carrinho.lista, soma total. Produto.valor. Produto. Aqui tá, o sinal está invertido. Maior ou igual. Produto retorno valor. Agora sim, agora vai rodar. Vai trazer o total. Isso ele trouxe aqui. Ele listou os produtos, né, com nome e valor, e aqui no final ele trouxe, a partir da variável soma total, os valores totais aí desses produtos listados, tá? Então, quando a gente tem a agregação, né, a gente tem essa dependência de uma das classes. Nesse caso, o carrinho de compras, ele é dependente da classe produto para que ele chame seus métodos e funcione, né? Diferente de produto. O produto não precisa da classe carrinho de compras, né? E aqui a gente tem a terceira, né, e última forma de relacionamento, que é a composição. A relação mais forte entre essas classes. Uma classe vai ser dona de objetos de outras classes, e se a classe principal for apagada, todos os objetos que a classe principal utilizou irão ser apagados junto com ela, né? Então, a gente tem aqui o cliente, onde a gente vai adicionar nome, idade e endereço, né? Se eu excluir a classe principal, por exemplo, o cliente, né? Todas as informações ligadas a outra classe, por exemplo, tem uma outra classe chamada endereço para poder coletar as informações de cidade e estado, né? Ou seja, todas as informações referentes a essa classe também são apagadas junto com ela, tá? Então, tem uma dependência de forma direta entre duas ou mais classes, né? Então, a gente tem aí a composição, tá? Então, aqui também a gente vai utilizar os mesmos arquivos, tá? Main e o arquivo classes. Vai ter uma classe chamada cliente. Self.endereço. Então, tem três atributos, três características dessa classe. De forma direta a classe, nome e idade, né?
E aí eu tenho um terceiro atributo, que é o endereços, né, que vão ter ligação direta aí com a classe endereço, né? Então é como se eu tivesse uma chave estrangeira, né, quando a gente fala de banco de dados, uma chave estrangeira que é um atributo em comum às duas classes, né, que determina que aquelas informações referente àquela classe, quando deletadas, né, do programa ou do banco de dados, as informações referentes a uma classe, ou seja, o nome, cliente e o endereço que ali foi gravado, eles também são deletados, né? Então, aqui a gente tem self.endereços igual, é aqui um dicionário, né? Aqui eu vou criar uma função para inserir endereço, insere underline endereço, que vai receber como parâmetros cidade e estado. Aqui eu vou inicializar endereços.append, né? Estou adicionando endereço, vai receber cidade e o estado. Eu tenho uma função para listar esses endereços. Para endereço, para um dado, né, para um dado de endereço que seja localizado dentro do dicionário endereços, passa, né? Vai mostrar os registros ali alocados, né? Endereço, ponto cidade, endereço, ponto estado, cidade e estado. E mostra essas duas informações. Aqui eu tenho uma classe chamada endereço. Que tem como atributos, como parâmetros, cidade, estado. Ok, vamos inicializar esses dois parâmetros, cidade e estado. E aí no meu arquivo principal, pronto, classes import cliente endereço. Cliente 1, minha instância, né? Cliente 1. Vai guardar na classe cliente os valores da instância cliente 1, que são o nome Luiz, a idade que é 32.
Ainda na minha instância cliente 1, vai inserir endereço Belo Horizonte, na qual nesse insere endereço eu tenho cidade e estado, né? Então, Belo Horizonte, Minas Gerais, MG. Retorna a informação com o nome da instância, cliente 1, ponto, o nome, né? Ou seja, o nome dessa instância, desse cliente. Cliente 1, ponto, lista, endereços. Aqui é a mesma coisa para a instância 2, cliente 2, cliente 2 também, tem que modificar aqui. Instância 3, cliente 3, cliente 3, cliente 3, ponto, nome, cliente 3, ponto, lista, underline, endereços. Ok, vamos só compilar para a gente ver como que está sendo mostrado. Ok, linha 12, cliente 2, cliente.2.lista, endereços. Erro de indentação. Linha 11. Erro de indentação. Bloco after, bloco depois da linha 11.
operação aqui no arquivo classes. Def, função. Aqui. Esse print aqui. Classe endereço, self, ok. Endereço. Deixa eu coloquei nome diferente. Endereço, endereços. Certo. Endereço, endereços. Linha 11, lista endereço. For endereço e endereços. Endereço. Ponto cidade. Self-endereços. Self-endereços, linha 12. Tá aqui, ó. Coloquei maiúsculo, né? Self-endereços. Tá certo. Aqui é a classe. Self-endereços. Endereços. Aqui ele mencionou que o erro está aqui na linha 11. Então, lista, endereços, self-endereço, self-endereços, endereço.estado. Self-endereços. For tá self, né? Verdade. Self. Uma tecla ativada aqui em self endereços. E agora vai compilar. Então ele adicionou, né?
Tá, aqui ele não imprimiu a idade porque não foi pedido, né? Então aqui nome e listou o endereço, tá? Agora é o seguinte, a gente vai adicionar uma função para deletar informações aí desses métodos, né? Lista endereços e da classe endereço, tá? Então aqui no arquivo classes, na função lista endereços, eu vou ter uma função para deletar os dados aí desse método. Um botão aqui pressionado. Vamos ver se é isso. Deixa eu pressionar alguma coisa aqui que eu... Deixa eu tentar fechar aqui e abrir de novo. Então aqui depois de lista... Aí agora foi. Uma coisa pressionada aqui no teclado que não está deixando quebrar a linha. Então aqui, quando eu chamar essa função para deletar, né? Ele vai... Operação aqui com string, abre chaves, self.nome, ele vai deletar o nome, né? Vai trazer o nome que foi deletado. E aqui a mensagem. Foi apagado. E aqui endereço é a mesma coisa. Eu vou criar uma função aqui. Abre chaves, self. Ele vai trazer a cidade. Uma barra. Vai trazer estado. Informando aí que essas duas informações aí foram apagadas. Né? Foi apagado. E no arquivo principal a gente vai fazer o comando del, né, para poder deletar as instâncias, né, cliente 1 e cliente 2, tá? Então a gente vem aqui no arquivo principal.
cliente 1. Então, vou deletar as informações da minha instância cliente 1. E aqui em cliente 2, fazer a mesma coisa. Del clientes 2. Cliente. Não clientes. Cliente 2. Ok. Vamos compilar só para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui, né, ele mostra o nome, a cidade. Na sequência, como eu dei o comando del, né, e pedi para que fosse mostrado, né, o print. Então aqui, Belo Horizonte, barra Minas Gerais, foi apagado, além do nome que também foi apagado. Então, a instância em si, o nome e a cidade, né, o endereço, eles foram apagados aí como instância da classe, né? Essas informações elas foram deletadas, né? A classe ela deixa de existir, assim como as suas instâncias também, né? Então a classe endereço, inclusive, ela foi deletada. Ó. Então aqui, ó, o próximo cliente, mesma coisa, mostra, né? Porque eu coloquei aqui, né? Para que ele adicionasse, mostrasse o nome da instância, né, cliente 2, o endereço, lista underline endereços, e na sequência eu deletei essas informações, né? Tanto que ele mostra aqui, ó, João foi apagado, São Paulo SP também foi apagado como informação, como instâncias dentro das classes cliente e dentro da classe cliente e dentro da classe endereço, né? Então, é justamente reforçando esse conceito. Tá? A gente tem como composição sendo esse tipo de relação a mais complicado de fazer dentro de programação orientada a objetos, né? Porque a sua manipulação ela interfere de forma direta na existência, na consistência de dados, né? Consistência de informações, principalmente em banco de dados, é algo que a gente precisa ter muito cuidado quando for trabalhar com esse tipo de composição, né? Com esse tipo de relacionamento, na verdade, que é composição. Tá? Então, esse foi a apresentação, né, dos tipos de relacionamento que a gente tem em programação orientada a objetos, que relaciona as classes, assim como os seus respectivos métodos. Tá? Deixa eu ver aqui o material. Isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui nessa composição, ela vem reforçar justamente o que foi comentado. A gente tem um pedido, dentro dos itens desse pedido, a gente tem o ID do pedido, a data e o valor do desconto. Dentro do item do pedido, né? Porque um pedido tem vários itens, pode ter um ou mais itens ali dentro, né? A gente tem o ID desse item, que é ligado ao pedido, né? Descrição, quantidade e valor unitário. Então, eu posso excluir itens desse pedido, tá? Fazendo com que informações relacionadas a esse ID item sejam apagadas aí da minha classe principal, que é pedido, né? Então, assim, quando eu excluo uma informação que automaticamente está relacionado
está agregado, na verdade, né, à classe principal que é pedido, eu excluo apenas informações referentes aos itens, né? E não, por exemplo, ao pedido como um todo. Eu posso abrir um pedido, posso acrescentar pedidos e posso excluir de acordo com necessidades do meu cliente, né? Eu vou excluindo e vou acrescentando, tá? E aí eu consigo, posteriormente, faturar esse pedido, né? E aí sim, aí eu não tenho mais como excluir informações depois que esse pedido aí foi faturado, né? A não ser que eu faça uma nota de cancelamento e etc. Então, aqui eu tenho agregação, composição, que foi a última que nós vimos, né? Agregação, onde eu tenho esse exemplo aqui, a classe time, a classe atleta, né? Onde, aqui, né? Ó, tipo especial de associação que tenta demonstrar que as informações de um objeto todo precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos partes, né? A gente fez o exemplo do carrinho de compras com os produtos, né? Então, aqui eu tenho o atleta, né, que ele precisa de um time para poder existir, né? A associação de agregação pode, em muitos casos, ser substituída por uma associação binária simples, dependendo da visão de quem faz. Aqui, né, o exemplo de produtos e carrinhos, conforme exemplificado também. Ok. Agregação, né? Um outro exemplo. A tampa da caneta é a parte da caneta, mas a caneta também será uma caneta sem uma tampa, né? Então, ou seja, a caneta ela existe, ela consegue fazer com que os métodos, né, de funcionamento dessa classe funcionem perfeitamente sem a tampa, né? Qual que é o objetivo da caneta? Escrever, né? E ela consegue chamar esse método escrever, mesmo não tendo características da classe secundária, que, por exemplo, é a tampa, né? A tampa também pode ter a cor com característica e o seu fabricante. Composição, a gente tem características que dependem de ambas as classes, né? Então, aqui a gente tem a locomotiva e o vagão, né? Que são partes essenciais de um trem. Locomotiva e os vagões. Trem tem como características capacidade, cor, né? E aí também tem características como locomotiva e vagão que fazem parte da classe principal, que é o trem. Okay? Então, ambos não existem, eles se interdependem um dos outros para poder chamar os seus métodos, né? Chamar as suas funções. Okay? Então, basicamente, essa foi assim, a primeira aula, né? Que nós estamos comentando sobre esses tipos de relacionamentos. Nas próximas aulas nós vamos exemplificar mais, né? Fazer um projeto prático para poder colocar esses conceitos aí em prática. 10 aulas a gente viu que são poucos, né? São poucas aulas para a gente realmente trabalhar a parte da teoria primeiro, exemplificar e aí depois colocar tudo isso em prática em um projeto, né? Mas o objetivo aí depois que a gente tirar esse recesso, né? A gente vai entrar em recesso a partir do dia 17, hoje, dia 15, em específico nessa turma do matutino, né? A gente finaliza o conteúdo de programação orientada a objetos, né? Finaliza, não, a gente tem, depois que voltar, a gente tem ainda mais 2 aulas, né? É isso mesmo, mais 2 aulas. E desenvolvedor Python nível intermediário,
Se não me engano, tem... Aliás, é o contrário. Em programação orientada a objetos, a gente tem 4 aulas para fazer o fechamento, 3 ou 4, né? E em desenvolvedor Python, nível intermediário, a gente tem mais 2 aulas ainda, tá? Para fechar e conseguir finalizar o conteúdo, tá? Então, o objetivo é depois que a gente retornar desse recesso, né? Que a gente, agora que a gente já conseguiu ver a teoria necessária, que a gente possa exemplificar aí em projetos, tá? Eu vou agradecer imensamente, né, a sua paciência, a sua participação, né, Alex, durante esse período aí, né? A gente iniciou em finalzinho de setembro, né, com lógica de programação, aí depois nós entramos em desenvolvedor Python nível básico, né, estamos vendo o intermediário e programação orientada a objetos, e juntamente com esses componentes, matemática discreta e sistemas de informação que fecham, né, o ciclo do curso de programação de computadores, que tem 200 horas, né? Então, nós voltamos aí, né? Ainda vocês vão ter aula quinta e sexta, né, com o professor Fábio. E aí a gente tem um recesso a partir do dia 17, voltamos então em janeiro, no dia 17, tá? Numa segunda-feira, para que a gente possa dar continuidade, né? Então, segunda e terça a gente finaliza Python, nível intermediário, tá? O dia 19 a gente tem uma das aulas de programação orientada a objetos, e aí fica faltando, então, na próxima semana, né, que seria 24, 25, 26, a gente fecha a programação orientada a objetos com as 3 aulas restantes, né, e aí os demais dias vocês finalizam com o professor Fábio, né, acredito que agora seja sistemas de informação, né. Então, esse é o nosso cronograma, essa é a nossa previsão de término, tá? Queria agradecer a sua participação e a atividade que vai ficar, então, para esta aula, né, que você possa pegar um exemplo qualquer aqui citado aqui nesses materiais, tá? Esses materiais eu vou deixar também disponível no Google Sala de Aula, né? Ele pode pegar qualquer exemplo citado, né, e praticar aqui no PyCharm, né? Praticar aqui no nessa IDE aqui, exemplificando conforme a gente fez, né? Para cada tipo de relacionamento, associação, agregação e composição, a gente fez aqui um arquivo individual, né? O arquivo main e o arquivo classes. E aí, em cada arquivo, você ir exemplificando, tá? Pode ser um desses exemplos que foi citado aqui no slide, ou pode ser qualquer outro exemplo que você consiga levantar, tá? E aí, vem trabalhando realmente em cada um desses tipos de associação, de relacionamento, que nós vimos na aula de hoje, né? Associação, agregação e composição, né? Então, praticamente aí você vai fazer 3 arquivos diferentes, né, para exemplificar cada um dos relacionamentos que nós vimos na aula de hoje, né? Esse primeiro de associação foi feito utilizando com base o atributo ferramenta, que vinculava a classe escritor, né, e vinculava métodos às demais classes, né? O segundo foi o de agregação, que nós utilizamos o exemplo do carrinho de compras, né? E terceiro, que é a composição, na qual nós utilizamos este exemplo aqui da classe cliente e da classe endereços, né? Então, assim, você pode citar qualquer outro exemplo, trabalhando aí com o arquivo principal e as classes, né? E aí, o arquivo principal insere, cadastra informações, né? Deleta, conforme a gente fez aqui, para poder realmente testar e verificar se esse conceito de relacionamento está coincidindo com o que foi estudado na aula de hoje. Tá? Então, essa é a atividade, é deixar mais livre para que vocês possam criar e desenvolver outros exemplos para reforçar esse conceito. Tá? Alex, alguma dúvida em relação aos informativos ou os exemplos da aula de hoje, ou até mesmo relacionado à atividade? Tranquilo? Ok, então qualquer dúvida que for surgindo, né, pode me procurar no grupo ou no privado,
tá? E aí é desejar um bom recesso, né? E aí nós não teremos mais contato, mas a não ser lá no grupo. Aí aula realmente voltando lá no dia 17, né? Conforme informado, tá? 17 de janeiro, a gente retorna para finalizar esses dois componentes, tá? Então, boas festas, né? Bom descanso aí. Se não tiver férias, né? Bom trabalho, bons estudos aí, que a gente continue e em 2022 a gente venha mais forte a evoluir também, né? Obrigado, fica com Deus, até mais.